Voltamos com o último bloco do Conexões especial, que hoje está debatendo a comunicação que é feita na atualidade. Estão conversando conosco hoje aqui no estúdio Maria José Braga, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, o radialista Emerson Kran e também o professor Edson Spentoff. Para continuar colocando lenha nessa fogueira aí, gostaria de começar com você, gente, para ficar bem imparcial, né? Até o tema é esse. O que vocês acreditam que os últimos fatos, principalmente, com as manifestações, com as diferentes versões da mídia, às vezes para o mesmo fato, principalmente em relação à mídia tradicional e essas mídias alternativas, existe aí uma discussão, a gente pode fazer uma discussão a respeito da imparcialidade e da objetividade do trabalho jornalístico com essas discussões que vão surgindo, diferentes fatos, diferentes versões? Olha, o professor Edson pode falar sobre isso até muito melhor que eu, que é um estudioso, né, da teoria do jornalismo. Mas a gente coloca sempre que o jornalismo, ele produz informações com técnicas jornalísticas. E essas técnicas jornalísticas implicam a apuração, né, rigorosa dos fatos, tá, e a oitiva do maior número possível de fontes. Justamente para que você possa possibilitar ao cidadão comum que não presenciou um fato ou que não está totalmente integrado sobre um debate importante, que ele possa, com base nesses elementos diversos que a reportagem produz, tirar as suas conclusões. Então, isso é fundamental e é o essencial do jornalismo. E desse, vamos dizer assim, desse princípio jornalístico, o profissional não pode abrir mão. Eu não estou dizendo que não abra. Tá? Como eu disse aqui, a gente tem às vezes o mau jornalismo, feito pela pressa, feito pelas circunstâncias ou por N motivos. Mas o profissional jornalista, ele não pode abrir mão desses princípios. O cidadão comum que está muitas vezes difundindo informação, ele nem mesmo conhece esses princípios. Então, ele não pode dar conta dele porque não conhece. Tá? Então, a gente da Federação Nacional dos Jornalistas diz que nós defendemos o jornalismo como atividade essencial para a sociedade, defendemos o jornalismo como essencial para a democracia e defendemos a profissionalização do jornalismo para garantir ao cidadão que ele tenha acesso nessa diversidade de informações a informações produzidas sob os princípios do jornalismo. Ok. Jogando um pouco de gasolina nessa fogueira, eu quero fazer a seguinte interferência. Na periferia de Belo Horizonte, ao que pese a necessidade de se produzir uma informação de conteúdo, mas, por exemplo, em relação aos acontecimentos de junho, as manifestações, existe um vácuo muito grande, não é só de interpretação, mas de fato mesmo, no que concerne às veracidades de conteúdo que foram produzidos. Isso quando você passa rapidamente pelas várias mídias, você vê isso. Então, por exemplo, numa rádio igual a Rádio BH, a Rádio Favela de Belo Horizonte, que fala para um público de 130 mil pessoas, é um público considerável em termos de volume, mas que dificilmente, e a gente sabe, não são pessoas que, a questão do tempo, que o professor falou, até do cidadão que busca informação, não são pessoas que leem jornais todos os dias, mas que veem a televisão à noite todos os dias. No caso específico desse que eu estou citando, é uma rádio que tem quase que 100% de uma audiência. Então, ou seja, os profissionais que estão ali, as pessoas que estão ali e o cidadão que está ali, dado a peculiaridade desse tipo de veículo de informação, ouvem essencialmente aquele veículo, né? E nós temos outros casos em relação ao impresso também, que são produzidos por esses cidadãos, e eu estou falando de cidadãos, nem sempre eu falo jornalistas ou radialistas, separando, porque nesses veículos alternativos existem pessoas que não têm a formação, mas têm a necessidade, aí recorrendo
a Constituição a necessidade de ouvir, de falar, de ser ouvido. Né? Então, não estou defendendo, não estou falando... E aí existe uma crise. Né? E que ela deve ser considerada. Né? Se a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás abrir um curso na área de Direito Agrário para pessoas que não tiveram acesso ao curso de Direito da faculdade, por que não pensar também em mecanismos de melhoria deste cidadão que também produz a informação? Posso Mas jogar uma querosene? você está o tempo todo dizendo aí que esse cidadão, ele está se profissionalizando, né? E é essa a nossa defesa, que haja a profissionalização, justamente porque o jornalismo requer investimentos, né? Investimentos nos recursos humanos e investimentos em recursos materiais. Não tem jeito de se produzir jornalismo sem investimento. Então, você está dizendo o tempo todo que esse cidadão que pelas circunstâncias, que pelas contingências estão, de alguma forma, fazendo produção de informação, que ele precisa e está se profissionalizando. Então, é essa a questão. Jogando então querosene agora na fogueira, veja, um pouco nessa linha também do que a Zequinha disse, esses veículos de Belo Horizonte que você citou, as pessoas que estão lá produzindo conteúdo, elas não têm o direito de produzirem conteúdo unilateral. Falar para 130 mil pessoas e dar uma única versão é usar de um privilégio inaceitável. Mas o senhor acha que a mídia não faz isso em momento nenhum? Sim. Não. Isso é mau jornalismo. Não, É mau jornalismo. Veja, é porque as pessoas acham que porque é comunitário não deve ser plural. O comunitário se diferencia do comercial e do público, etc., por dar o enfoque, aí nós estamos falando de pauta e não de valores institucionais, e não de má execução do jornalismo, mas os comunitários, eles dão a ótica da comunidade e por isso eles precisam existir. E nesse sentido eles democratizam a informação. E não necessariamente precisam ser, quando se fala para pequenas comunidades, profissionalizado, mas os valores mais genuínos da democracia precisam ser incorporados. Sob o ponto de vista desses movimentos, e 95% dos movimentos de comunicação comunitária no Brasil fazem isso, são contraditórios, e eu falo de dentro, porque integrei a direção da Associação de Rádios Comunitárias de Goiás, e conheço como funciona, elas não são democráticas, porque elas vão falar de segurança pública, não chamam o secretário de segurança pública porque ele é nosso inimigo. Não, ele tem que vir falar também. Todas as versões têm que falar, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, a informação pública tem que ser considerada pela sociedade como res pública, coisa pública, patrimônio público. Não importa quem faça isso, porque, volto a dizer, senão é um cidadão posicionado de forma privilegiada, difundindo de longo alcance informação e se usa dessa posição para fazer valer a sua versão e não chama as diversas opiniões para daí. Agora, confrontar a versão de mídia com outras informações, ser mais plural ainda do que a mídia tradicional ótimo, porque a mídia tradicional, infelizmente, não é. Entendeu? Essa é a crítica que a gente faz. Mas nós estamos falando de mau jornalismo. Conceitualmente, a filosofia e as ciências sociais, falando de objetividade, nos esclareceram o seguinte, não existe objetividade absoluta. Tá? Mas nós estamos falando de objetividade ontológica, ser enquanto ser, objetividade enquanto ser. Quando se agrega a palavra jornalística, é como se agregássemos objetividade forense, ou seja, o juiz, ele não é um ser objetivo. Se reconhece que ele é um ser subjetivo, mas se esvaziar a cobrança de que o juiz seja objetivo no julgamento, acabou a sociedade democrática. Se aceitar que o jornalista não seja objetivo, acabou o jornalismo. E então aí surge um grande debate. Eu tenho me posicionado de forma reconhecidamente controversa. A maioria das pessoas acham que se democratiza a mídia meramente dando oportunidade para todo mundo ter sua mídia. Pode ser também que isso gere a Babel,
ninguém mais se comunica. Um pouco isso que a Maria José estava falando no primeiro bloco, profusão de informação e ninguém entende mais a informação. Pode ser. Mas, e quanto mais veículos tivermos, de fato melhor. Mas de uma coisa eu acho que a sociedade não pode abrir mão, da informação jornalística como patrimônio público. Isso significa o seguinte, cada notícia tem que ter pluralidade de vozes. Se nós abrirmos mão disso, estamos abrindo mão de que o Estado seja impessoal, de que, né, que é o ente, a instituição que nos representa. E o jornalista tem que ser impessoal, o jornalismo tem que ser impessoal, a mídia tem que ser impessoal. Bom, infelizmente vai ter que cortar o professor, porque o nosso tempo Eu acabou. Mas com certeza a gente vai continuar debatendo esse tema. Agradeço muito ao professor Edson Spentoff pela presença novamente aqui no Conexões. Ok, disponham, sou da casa. Obrigada também, Emerson, pela presença. Obrigado, estou à disposição sempre. E obrigada também, Maria José. A Federação Nacional dos Jornalistas está sempre à disposição para discutir as questões do jornalismo e da comunicação no Brasil. E você pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar perguntas, críticas, sugestões de pauta ou matérias prontas para o e-mail ou então para as redes sociais. E o Conexões de hoje fica por aqui. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!